Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um episódio diferente do podcast, diferente e muito especial. A essa altura do campeonato, você já deve saber que rolou no dia 11 de maio a Maratona Piauí-CBN no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Foram 5 mesas reunindo a nata dos podcasts de jornalismo e todas essas mesas já estão disponíveis em vídeo no YouTube da revista Piauí. Para quem gosta de podcast, olha, procura lá que é um conteúdo imperdível. E agora essas mesas estão saindo também em formato de podcast, obviamente. É para isso que a gente está aqui, porque nesse episódio do Vida você vai ouvir a íntegra da última mesa do dia, o Foro do Foro, em que eu tive a honra de entrevistar a turma que faz o Foro de Teresina, o Fernando de Barros e Silva, a Malu Gaspar, o José Roberto de Toledo e a diretora Paula Scarpim. Teve ainda a apresentação oficial do Teresino, o javaporco de pelúcia que virou o mascote do foro, e eles falaram bastante sobre a produção do programa, os bastidores, as sessões, a relação com o público. Foi um papo bem legal. Eu queria até aproveitar para agradecer publicamente o convite para mediar a mesa, agradecer a confiança, fiquei muito feliz, foi um dia muito especial. Mas antes de partir para esse papo, falando em podcasts de jornalismo, segura esse anúncio. Semana que vem, prepara o seu fone de ouvido, porque vai rolar aqui no Vida de Jornalista uma série de episódios sobre podcasts de jornalismo. A partir de segunda-feira vai ser um episódio por dia, um para cada podcast, com os bastidores, as histórias, para você conhecer melhor o que é que esse povo está produzindo de bom por aí. Já dá para adiantar que vai ter um episódio só sobre o Mamilos com a Juliana Valauer, outro só com o Rodrigo Vizeu falando do Café da Manhã, outro com a Gabriela Viana do Vozes, um com a Sara Zoubel e a Bia Guimarães do incrível 37 Graus, vai ter a Paula Scarpim, que eu citei aqui ainda há pouco, ela dirige o Foro e o Maria vai com as outras. Ainda estou na esperança de rolar um com o Ivan Mizanzuki para falar do caso Evandro, do Projeto Humanos. É que o Ivan pegou uma sinusite braba aí esses dias, ficou meio de molho, mas se der tempo vai rolar. Se não der tempo a gente combina esse papo um pouco mais pra frente, mas ó, segunda-feira começa, vai ser um por dia, então se liga. Agora sim a gente vai pro Foro do Foro, direto do Instituto Moreira Salles, com plateia, com muitos bastidores do podcast de política da Piauí. Obrigado, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui a nossa última mesa, todo mundo que esteve aqui desde o início, desde das primeiras mesas da manhã. Acho que a gente teve aprendizados incríveis aqui hoje, foi muito legal. E agora a gente está na última mesa para falar do Foro de Teresina, que é um podcast do nosso coração. Quem aqui ouve Foro de Teresina? Nossa. Ou eles são bem mentirosos, aí, ou Márcia, você viu, né? Você viu. Eu sou o Rodrigo Alves, eu faço o podcast Vida de Jornalista, que é um podcast de conversa com jornalistas, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora, para trocar uma ideia sobre os bastidores do foro, com a Paula Scarpim, que é a diretora que bota ordem nessa casa. A Paula aqui também da Rádio Novelo, já esteve aqui mais cedo, né, comandando uma das mesas. José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí, com passagens também pela Folha de São Paulo, Estadão. Já a gente vai falar um pouco mais sobre um caso específico do Toledo, não vamos entregar agora. Malu Gaspar, repórter especial da Piauí, rainha do Kinder Ovo nas horas vagas. Não resiste a uma CPI. Resisto, sim. Talvez a gente faça aqui essa CPI, não quero dar spoiler ainda. E o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da Piauí, também com passagens pela Folha. Então a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o foro, mas eu acho que está faltando alguém nessa mesa, certo? Concordo. Não é? Então, por favor, vamos chamar o nosso novo elemento. Ele é manso, eu acho. Não sei. Bota ele numa turba pra você ver o que acontece. Não, esse aqui nunca destruiu nenhuma plantação, até onde eu sei. Mas eu queria fazer a entrega oficial do Teresino, que é o mascote do Foro de Teresina. O Toledo já está me olhando ali, mas eu vou entregar para a Paula, porque é ela que decide o que é feito aqui dentro. Aê. Não vou negar. Mas ele fica na redação, tá, Paula? Mas fica no estúdio, vai. Bom, o Foro de Teresina chegou agora a 50 episódios, que não é pouca coisa, e daqui a pouco, na semana que vem, no dia 17, tem aniversário, vai ter bolo, 1 ano de Foro de Teresina. Vai ter Kinder Ovo. Não é? Vai ter Kinder Ovo, já está valendo. E uma outra marca importante, que não sei se vocês sabem, que exatamente há 9 meses e 22 dias, no episódio 10, na marca de 21 minutos e 45 segundos, pela primeira vez foi mencionada a palavra javaporco no Foro de Teresina. Alguém pesquisou, finalmente achou esse negócio. Então, Toledo,
Para quem por acaso estiver boiando, que eu duvido que alguém aqui esteja boiando no assunto Javaporco, mas explica o que é o Javaporco e por que ele é um personagem tão importante no foro. Agora tá no colo do papai, fica tranquilo. Porque ele deu pra gente esse boneco faz uns 3 programas, quando ele foi assistir lá o foro pessoalmente, e a gente devolveu. E desde então eu tô longe do Teresino, entendeu? É o seguinte, o problema do Javaporco é um problema que atinge a Grande Matão, que é basicamente o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. É uma praga, ele é um bicho exótico, ele não existe, não faz parte da fauna brasileira, ele é um cruzamento do javali com o porco. O javali tem 40, 50 quilos, o porco, como vocês sabem, ou, aliás, vocês são da cidade, vocês não sabem, tem 300, e o javaporco tem entre 150 e 200 quilos. Então, isso daqui é um mini filhote de javaporco. Tá se aprofundando. Eu fui estudar, né? Especialista em A gente Eu também dei tá uma de maluco, surpreso, não sei fui só você. estudar. Nossa, você nunca tinha falado isso pra gente. E daí, eles começaram a se procriar, e não tem nenhum predador natural, e eles começaram a se multiplicar, e eles andam em bandos de 40, 50, 60, 200 indivíduos, e por onde eles andam, devasta. Então, se entra numa plantação de milho, não sobra nenhuma espiga. E por conta disso, eles começaram a ser caçados. E daí, na eleição de governador de São Paulo, que era uma eleição muito disputada, o governador, candidato à reeleição, Márcio França ou Márcio Cuba, dependendo da sua preferência, decidiu sancionar uma lei proibindo a caça do javaporco. E, imediatamente, a intenção de voto dele no interior, ou seja, na Grande Matão, começou a desabar. E ele perdeu a eleição por causa do Teresino. Não é, parece piada, mas é sério, porque ele perdeu a eleição no interior, ele ganhou na capital e perdeu no interior, e toda essa história começou no episódio 10, graças a Deus você achou, e a gente explicou lá, e daí as pessoas acho que não entenderam muito bem e tal, e criou-se essa mitologia. E agora Javaporcos unidos jamais serão vencidos. Bom, depois dessa introdução, tudo que vier depois talvez fique menor, mas enfim, valeu e a gente vai se esforçar. Paula, vamos começar com o Foro Origens. Como tudo começou, o que aconteceu que um belo dia alguém e quem falou precisamos fazer um podcast de política na Piauí? A gente estava ensaiando fazer podcast na Piauí fazia um bom tempo. Eu tinha feito umas tentativas iniciais, era super fã de podcast, gostava de rádio, fui fazer jornalismo que gostava de rádio. Mas eu tentei algumas coisas de bastidores, assim, que não pegavam muito, porque eu tinha outras coisas para fazer também, enfim. E aí, no final do ano de 2017, véspera de ano eleitoral, véspera de ano de Copa do Mundo, a gente sentou para conversar e saiu com algumas ideias de podcast para 2018. E uma delas era uma mesa redonda de política, que era o óbvio, assim, que se a gente gravasse só as conversas de redação deles, ali já sairia super um podcast. O Toledo estava chegando, também na Piauí naquela época, e a gente montou essa equipe que deu super certo desde... O Toledo não levava muita fé que ia dar certo, né? Tem essa questão. Confirma, Toledo? Você sabe que eu sou ótimo de previsão, né? Tá vendo aqui, né? Deu super errado, né? E eu achava que, enfim, não tinha público, porque eu sou ignorante, não conhecia nada, e como todo ignorante, de eleição do Bolsonaro, a gente aposta no cavalo errado. Mas vamos fazer. E foi a maior surpresa em 32 anos de carreira, disparado, assim, nada comparável. E, Malu, vocês chegaram a gravar pilotos, né, do programa. Como é que foi esse início, assim, até encontrar ali o formato, como é que ia ser? A gente gravou uns 4, 5. Foi sofrido, foi super sofrido. Porque, assim como o Toledo, eu também não acreditava nada. Achava que a gente estava perdendo o nosso tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer direito. Porque quem me conhece sabe que eu sou muito CDF. Não. Então, eu queria fazer, eu queria falar, acertar, estudar. Eu passava horas e horas estudando. E quando eu chegava lá e falava, eu achava que eu tinha falado tudo errado. Eu ia embora para casa triste. O que eu falei ali? Eu tive que aprender a organizar o discurso. Então, a gente continuou aprendendo. Como todo mundo aqui já falou, quando você começa, você nunca faz do jeito que você acha. E muitas vezes eu volto para casa com raiva, que eu esqueci de falar não sei o quê, que eu pensei em falar não sei o quê. Mas o mais difícil foi isso. Acostumar com o formato, acostumar a organizar o discurso para falar naquele tempo, daquele jeito. Você vai querendo falar milhões de coisas, só que tem outras 2 pessoas falando e não dá tempo. Ao mesmo tempo. E a Paula dizendo, vamos falar de novo. Fernando, falando nisso, você que conduz o programa, vamos tentar levar toda essa galera aqui para dentro do estúdio e tentar mostrar como a coisa funciona. Meu Deus! Gente, não cabe nem a gente no estúdio. Outro dia eu estive lá no estúdio. É um estúdio enorme, né? Super espaçoso. Não, ele é pequenininho, mas é acolhedor. O Teresino vai entrar, o Luigi vai sair.
Totalmente um box de banheiro, Isso, aproximadamente. Basicamente. Mas até antes do estúdio, assim, como é que vocês decidem qual vai ser o tema da semana? Há uma reunião ou são conversas mais informais? Sim, eu acho que o segredo do programa, ou a fórmula, é um pouco improviso e um pouco ou bastante lição de casa. Eu acho que a gente tem esses dois ingredientes. E nós também, eu acho que o programa, de alguma forma, deu certo, porque a gente tem muita empatia, nós três, e temos divergências. E as duas coisas acho que estão presentes no programa. A gente faz uma reunião de pauta que no começo era presencial, como se diz, eu odeio essa palavra, mas era assim. Hoje em dia a gente resolve ali na redação, mas principalmente pelo grupo de WhatsApp que a gente tem, nós três, a Paulinha e os produtores do programa. Então a gente começa, alguém lança ali, vamos falar sobre isso na segunda-feira. A gente define a pauta e quase sempre a gente muda a pauta, né? Na terça-feira. Mas tem a gente define na segunda, pelo menos 2 temas. O mais comum é que isso aconteça, se mantém. E um terceiro tema a gente define na terça, e daí o Luigi, a Ana Carolina e a Mari Faria fazem a produção. A produção é basicamente um levantamento nos jornais, no site do que saiu daquele assunto. Cada um de nós recebe na terça-feira à noite, vai para casa, e a gente não combina nada. Eu não sei o que o Toledo vai falar, não sei o que a Malu vai falar, e às vezes não sei nem o que eu vou falar. Frase clássica do Fernando quando ele chega no estúdio. Hoje vai ser no improviso, a gente. Hoje vai ser no improviso. Improviso total. Nossa! Todo dia. Mas é assim. Ele fala que é um improviso total, mas ele traz um livrinho do. Daí ele abre uma frase. Eu trago só pra encher a Malu. Carvalho, é Só um não pra sei encher a o que, Malu, do não eu sei o levo. que, do não sei o que. Eu só fico olhando, improviso total. No último programa ele levou um livro de quem? Vocês adivinham? Kafta. Kafta. Fiquei comovido com o ministro, levei. Mas olha, só para voltar à origem, eu acho que o programa deve muito ao entusiasmo e à persistência da Paulinha, porque eu não era otimista da turma, eu achava que não ia dar certo também. É porque nós três viemos, nós três, e é o João, que é o João Moreira Salles, que é um fanático, não digo porque ele não é fanático por nada, mas é muito entusiasmado. Botafogo. Tirando o Botafogo. E o João falava que a Piauí devia fazer podcast, e daí juntou isso com a demanda do ano eleitoral, com a política estava convulsionada no país, foi pela política que o país desmanchou. A gente viu ali uma oportunidade de tentar fazer. E os primeiros programas foram tensos, assim, eu saía do estúdio arrasado também, a Malu também, e daí foi e pegou. O negócio pegou rápido, a gente achou um caminho, né? Eu não saía arrasado porque eu achava que ninguém ouvia ainda. Vocês brigavam mais Mas eu me ouvia, pelo amor de Deus, é suficiente. Essa percepção é verdadeira? Que tinha mais briga no início ou a edição que hoje está mais cuidadosa? Discussão qualificada. Boa. Ninguém quer falar. Próximo assunto. Tinha. Não, tinha, até porque durante a eleição as discordâncias eram maiores. Então, tinha mais. E a gente também não sabia discutir. Isso que ele está falando da discussão qualificada, a gente teve que aprender a discutir. Hoje a gente sabe esperar o outro falar, Exato. Por exemplo. Que a mais gente não menos, sabia. Mas a gente... Às vezes interrompe, mas a gente não sabia conduzir o negócio, entendeu? Eu acho. A gente foi aprendendo. Às vezes a gente briga. Outro dia um cara escreveu, né, Paula? Vocês estão brigando pouco. Eu fiquei preocupada. Eu, como sou apresentador, fico numa posição... Eu sou o falso moderado, né? Porque, de repente, eu dou umas assim... Mas as pessoas identificam mais divergências entre o Toledo e a Malu. Mas, isso, né? As combinações variam ali. E é bom que tenha isso, né? Agora, ninguém vai ficar defendendo o governo Bolsonaro. Ninguém, enfim, perguntaram aqui se a gente era esquerdista ou não. Eu falei, esquerdoso talvez um pouco, mas... Esquerdoso virou Fernando Henrique depois do Bolsonaro. E o Bolsonaro empurrou, é um governo de extrema-direita. O Rodrigo Maia é de esquerda agora. Rodrigo Maia, comunista. Mas entre vocês, o mais de esquerda sou eu, vocês sabem. Segundo a Folha. O GPS ideológico da Folha, ferramenta. Eu estou à esquerda do Lula, da Dilma, né? Eu estou par e passo com a Haddad, a minha esquerda só o Boulos. Eu estou do lado do Serguei. Verdade. Ô, Malu, no dia que eu tive lá para ver a gravação do programa, umas 3 semanas, você gravou uma entrevista... Coisa de 2 minutos antes do programa ir ao ar, você chegou lá e falou, não, gente, eu preciso ir aqui na salinha para gravar uma entrevista com uma deputada e tal. Você é uma repórter. Você acha que o foro te dá algum dilema no sentido de você ter um programa em que você tem que colocar sua opinião ali, tem que fazer análise?
Você já teve ou ainda tem esse dilema de que em algum momento isso pode te prejudicar no relacionamento com as fontes, de você falar mal de uma pessoa, não falar mal, mas fazer uma crítica a uma pessoa e depois ter que entrevistar essa pessoa? Isso é uma coisa na sua cabeça, não? Sempre foi. Era a principal razão pela qual eu resistia a entrar no programa. Porque eu dizia, pô, eu tô aqui na eleição, aí eu vou falar mal do Haddad, eu vou falar mal de não sei quem, depois eu vou fazer um perfil dessa pessoa como? Né? Até hoje isso não está muito bem resolvido, porque quando no período do programa, eu fiz o perfil do Paulo Guedes, e o Foro acho que não era tão conhecido. Eu não sei também se os bolsonaristas ouvem o Foro, tenho dúvida. A julgar pelo GPS ideológico, acho que não sei. Mas depois eu não senti muito, porque para o próprio Foro eu ligo para as pessoas, eu falo muito com o pessoal do Bolsonaro, eu cobri a campanha toda. Então, eu acho que não fez tanta diferença, mas era o meu principal medo. Eu tinha muito medo de fechar portas dando uma opinião. Além do que, é isso, a gente não está acostumado a dar opinião. Eu dou minha opinião nas entrevistas. Também é uma coisa que facilitou. Quando eu vou entrevistar alguém, a pessoa está na minha frente, ela fala uma bobagem, eu falo assim, não tem nada a ver isso. Eu converso com a pessoa. Minha entrevista é uma conversa. Consigo imaginar eu falando isso para algum entrevistado. Ontem um cara do Bolsonaro me falou que não acreditava que o Vilas Boas tinha escrito aquele post. Mas como assim? O cara postou. Não foi ele. Eu não acredito e não adianta você me falar. Eu falei, bom, mas eu falo, entendeu? Então, eu acho que isso talvez tenha facilitado. Mas, claro, é um medo até hoje, eu não sei. Esse perfil que eu estou fazendo que eu não posso contar, sei lá o que vai dar. Vamos ver. Tá funcionando, as pessoas estão falando, mas... Claro. E, Paula, aí começa a gravação. E você está ali dentro da salinha com eles, dentro do estúdio com eles. Acho que o pessoal tem curiosidade de saber qual é o papel de uma diretora, que nem é uma coisa tão comum em podcasts brasileiros, né? O podcast ter alguém dirigindo, alguém que não está participando com a voz, mas está ali para dirigir, para, enfim, acompanhar a gravação. Qual é o seu papel ali? O que seria diferente no Foro se não tivesse Paula Scarpim dentro daquele estúdio? Não sei, porque a gente nunca testou. Quer dizer, testou nas minhas férias e tal. Sobreviveram nessas férias? Sobreviveram muito bem nas minhas férias. Você tinha perguntado de formato antes. A gente, desde o começo, tinha definido que iam ser 3 blocos, que ia ser mais ou menos... Em princípio, a gente tinha falado em 40 minutos. E que ia ter um Kinder Ovo no final. Na verdade, a gente estava pensando em que ia ter no final. O Toledo que teve a ideia de fazer um clipe surpresa, que depois, no primeiro piloto, virou Kinder Ovo. Né? E até agora o Kinder Ovo não resolveu. Ainda não patrocinou. O Kinder Ovo é o único merchan de graça. É um merchan de graça. Nunca vi. E a gente insiste. Mas tem uma história, o Kinder Ovo. A editora de arte da revista física da Piauí, a Cecília Marra, a gente começa a discutir a capa meados do mês, qual vai ser a capa da próxima edição e tal. Daí a gente discute algumas coisas, conversa, o João fala, outras pessoas falam e tal, e a gente vai formando. Daí a Cecília vem com o que a gente está pedindo e ela inventou uma coisa, falou assim, vou levar um Kinder Ovo para você. É uma surpresa. Ela falou, vou levar a capa que você está pedindo e vou levar um Kinder Ovo. Daí você escolhe. Então ficou aquele negócio há anos, vem, Kinder Ovo, Kinder Ovo. E alguns Kinder Ovos eram maravilhosos. A Cecília trazia capas maravilhosas. Então ficou, daí eu falei, vou levar o Kinder Ovo pro programa. E... Ninguém lembra, mas o nome original era Clipe Surpresa. Era Clipe Surpresa, é. Ah, melhor eu Kinder acho que ele Ovo. não sobreviveu aos pilotos. Acho que ele não saiu do... Já estreou. Mas acho que a ideia de ter alguém no estúdio era também controlar um pouco o tempo, pensar de, bom, a gente definiu que a gente ia falar tal coisa no primeiro bloco, a conversa escapou, tem que trazer de volta. Então, vocês estão falando um em cima do outro, precisa... Enfim, eu palpito no que vai ser as pautas da semana junto com eles ali no WhatsApp. Mas ali no estúdio, eu preparo uns cartõezinhos pro Fernando mais para sugerir perguntas que ele pode falar, trazer uma introdução ao tema e ficar de olho nesse tipo de coisa, já pensando na edição, porque depois eu vou editar. Assim, a Mari Romano, que tá aqui, também faz uma limpeza do áudio para mim, mas depois eu ainda enxugo bastante, corto coisa, então eu fico anotando, assim, coisa também, tipo, falou, isso daqui vou consertar, isso aqui eu vou mudar de bloco, esse tipo de coisa. E do que eles falam, o quanto mais ou menos não vai pro ar? O quanto você enxuga? É quase nada ou é muita coisa? Toledo já fez uma cara ali de que... Uns 90% mais ou menos. Não, acho que é que tem muito intervalo entre um bloco e outro quando a gente está gravando. Sim, assim, a gente para comer um pão de queijo. Tipo, ali o Dani sempre, que é o técnico de som, sempre traz pão de queijo, essas coisas para eles. Eles param para comer ir no banheiro, não sei o quê. Então, você vai ver o bruto do áudio, tem às vezes 2h30, assim. Mas o que está gravado mesmo é pouca coisa que enxuga. Acho que é, talvez... Mais uma meia hora, corta, eu acho. Acho que menos, hein? Acho que não chega a isso. Ainda mais porque a gente fica controlando o tempo, assim. Acho que não... Acho que no começo cortava mais, né? A gente chegou a regravar um bloco inteiro, me lembro, um dos primeiros episódios, né? Agora só demora 2 horas. Às vezes sai um palavrão ou sai uma frase errada, daí a Malu olha pra mim e fala, não, você não vai falar isso nesse programa. É muito raro. Nunca sai palavrão. Imagina, ninguém fala palavrão sai aqui umas entre coisas nós. assim que a gente tira.
Só quem ouve é a Paulinha e a Mari Romano também, que tem os arquivos. Tem muita referência bibliográfica também, que não sabe. E aí a produção do Kinder Ovo especificamente, como é que funciona? É você que decide, a produção que decide, e na hora você... É a Malu que coordena. É a Malu que faz. Imagina. A Malu sugere pra depois acertar. Eu não vou contar quem, mas já fui muito subornada pra dizer qual que era o Kinder Ovo. Eu acho que é o momento de você dar nome. Não vou falar. Mas o que acontece, Não fui a gente eu, hein? tem... Não fui eu, sou na meritocracia. A gente tem um grupo só Foro Produção, que sou eu, Luíde, Carol, Mari, a Júlia também tá no grupo, que a Júlia faz o Foro Privilegiado, que é o videozinho e tal. E aí, eu brinco que a minha galinha de Kinder Ovos de Ouro é o Luíde, que ele sempre, toda semana, me manda vários, mas a Carol também tá tentando passar o Luíde nisso. Assim. Eu sou péssima, assim, eu só fico, às vezes, eu começo a procurar no YouTube, mas nunca me vem nada. Eles sempre vêm, nossa, olha esse daqui. E o pior é que eles vêm com uns, assim, tão do fundo do baú, que eu falo, Luíde, se eu botar isso, eles vão querer me matar, porque, tipo, nunca ninguém ouviu falar desse vereador de A Malu ouviu. A Malu sempre ouviu falar. Tipo, Não, ele o caminhoneiro... O caminhoneiro, que depois Caminhoneiro que virou o Ficou Chorão, o famosíssimo, Chorão. Virou o personagem da semana, né? Agora, Exato. vocês falam que a Malu acerta tudo. Vocês têm a conta exata, o placar exato do Kinder Ovo? Alguém Eu vi no fez? Twitter que falou isso essa semana. Eu fiz também. Eu não Opa. sabia que alguém fez. Vamos Tive trabalho à conferir. toa, então. Vai dar Podia errado, pegar hein? do Twitter. Eu não tenho ideia. É que essa conta ela não é exatamente confiável, porque acho que os primeiros programas não tinha muito essa vibe de adivinhar, né? Eram até bem fáceis. Era a Dilma, né? Vocês lembram qual foi o primeiro Kinder Ovo? Não. Não. Qual foi? Ciro Gomes falando inglês. E quem acertou? Lembra disso? Eu? Todo mundo acertou. Foi. Deixa eu ver se Ciro foi você que Gomes acertou. também. Malu, Ciro Gomes falando inglês. Eu não sei, eu não sabia que eu era bom nesse negócio. A Foi conta é a muito bom seguinte: em primeiro lugar, Malu Gaspar com 26 acertos. Quer dizer, mais da metade dos programas. Em segundo lugar, o Ninguém Acertou. Com 11 vezes ninguém acertou. Inclusive, teve uma sequência de 4 programas que ninguém acertou. Foi um pouco A vergonhoso. culpa do isso. Luigi, Mas Culpa tudo do bem. Luigi. E aí, em terceiro lugar, o Toledo com 8 e o Fernando com 2. Fernando, você só não é o Lanterninha porque teve um acerto do Bruno de Salvador que acertou no programa ao vivo, lembra? Já tá O certo. programa que teve no festival. E eu acho que teve um da participou Consuelo uma vez, também. sem Teve o da Consuelo também, Teve o é da verdade. Consuelo. É verdade. E um detalhe, Eu já desisti dessa competição. a situação da Malu fica ainda melhor porque 2 acertos do Toledo e um do Fernando foram em programas em que a Malu não estava. Ai, é CPI, gente. CPI. Mas enfim, foi só para dar o placar geral aqui, porque só não teve Kinder Ovo acho que em um programa, que foi o programa da facada do Bolsonaro. E aí não teve, né? Imagino que tenha sido um programa ali. Agora, no programa que eu fui ver, a gravação teve 2 Kinder Ovos, né? Eu acho que imagino que é o... Isso é comum. Isso é comum? A Pois gente é. escolhe um. Eles fazem 2 Que a pra Malu gente ver perde. qual fica melhor. E nessa, Não é não, os que ficam fora, eu sempre ganhei de 20. Eu tô com 20. Oh, muito Pra bom. ver qual que rende mais ali. Claro. E aí tem o Correio Elegante, que tá virando o desaforo de Teresina também, ultimamente, porque tem essa questão também. Como é que funciona o Correio Elegante? Cada um vai pegando no seu Twitter, no e-mail e leva, ou a produção concentra e distribui? Como é que é? A Mari cata tudo, assim, que tem dimensão. Tem o e-mail, né? Que as mais longas vêm por e-mail, mas tudo que sai no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Às vezes a pessoa não tagueou a Piauí, mas ela bota lá na busca. Ela manda um catadão pra gente, assim, muitas páginas de Correio Elegante. E ela já manda uns Correio Elegantes grifados, assim, tipo, esse daqui presta atenção se a gente estiver na correria ali. E aí a gente monta, eu e o Luigi, vendo quais que são, que pensa num encadeamento. Já que você falou da Federal, de não sei o quê, vou falar da Federal tal. Mas, assim, hoje em dia deu, assim, o Kinder Ovo, Toledo e Malu já catam o Twitter e saem pegando pra... Tiro foto eu fiquei do de Eles são mandar muito beijo pra competitivos, fulano de eu tal. entendo isso. Eu tiro foto, as pessoas me mandam direto. Manda um beijo pra mim, aí eu... O Correio surgiu, na verdade, acho que foi o Toledo que pediu para as pessoas falarem onde elas ouviam o foro, não é isso? Surgiu de maneira um pouco improvisada assim. E a gente falou, será que alguém vai mandar? Vamos receber 3 mensagens. Quem ouve esse Eu negócio? falei, inclusive, né? Vocês 6. Exato. E Escreva pra daí, gente. isso foi ganhando um volume natural, assim, e daí virou uma sessão. E nos últimos programas, isso tomou uma escalada que as pessoas estão ouvindo o foro nos locais mais... É bem legal. Pelo amor de Deus, hein? Tem inusitados, cada né? Muito coisa. cocô envolvido. Muito cocô, gente do céu. É bem legal, porque tem muita gente também fora do Brasil, de lugares improváveis, e muita gente que não é jornalista, o que pra gente é muito bacana, porque
A ideia é que você faça uma conversa que seja interessante e compreensível para o público que queira debater, ouvir opiniões e um pouco informadas sobre política, né? Então, para a gente é bacana isso. Um termômetro super importante para a gente, porque por ali a gente vê o quanto a gente erra ou o quanto a gente eventualmente acerta. Tem um cara que sempre acerta a pauta, né? Agora ele sumiu, né? Ele errou a última e ficou traumatizado. Ele acertava. Aposto Ele manda pra gente. Aí o cara acertava. Ele manda mensagem pra gente falando qual vai ser a pauta do programa. Ele adivinha os 3 temas que a gente vai falar. E também tem os caras que mandam pedindo intervenção da Malu em áudio para suplementar o povo gosta do Zap, do áudio Zap. do Zap. Vai ter áudio. E o Foro está com esse problema, né? As notícias estão acontecendo na quinta-feira. Eu não sei o que acontece. É um Eu ia boicote. perguntar sobre isso. Sobre conspiração. Só pode ser. Esse buraco negro que existe entre a gravação na quarta-feira e a publicação na quinta. O Temer já foi preso em um desses buracos negros. A facada foi numa quinta, 15 para 5 da tarde. Mas eu acho importante a Paulinha falar sobre isso, porque tem um trabalho de edição que é grande. A gente corta meia hora do programa, mas não é só trabalho de emendar e fazer com que as coisas façam sentido e fiquem com a maior sensação de continuidade possível. Tem música, tem as intervenções, os áudios, etc. Tem uma forma. Eu acho que a palavra forma, eu não sei se ela foi mencionada aqui hoje, mas a ideia de que tem uma forma, o programa, acho que isso define um pouco o podcast, né? Não é um programa espontâneo, só tem que ter espontaneidade, tem que ter esse improviso que a gente faz. Mas ia ser muito pior, ia ser ruim se a gente pusesse no ar só com o que a gente falou na hora. Acho que seria outra coisa, né? A ideia é que a gente edite muito o programa, que a gente pensou no diferencial, assim, do Foro era ter muita pré-produção e muita pós-produção. Então, a ideia é que eles se preparem muito e estudem muito para os blocos. E depois que o programa está pronto, que eles falem da maneira mais espontânea possível, a gente enxugue um pouco para o ouvinte ter só o filé ali de informação. Mas vamos lá, quantas horas de edição? Então, no começo, a gente chegou a levar 12 horas de edição de um episódio do Foro. Não, agora tem a Mari me ajuda muito, Mari Romano, que faz não tenho ideia de quantos programas faz que a Mari tá, acho que é desde o começo do ano. Que ela faz toda a limpeza do áudio pra mim, assim. Antes a gente gravava aqui no Instituto Moreira Salles. Explica a limpeza, porque... Não, antes a gente gravava aqui no Instituto e o Felipe já fazia um pouco uma limpeza pra mim, que era de cortar... Né? Isso, você fala, acabou de acontecer. Tipo isso, hesitação. Às vezes a gente começa uma frase e não termina. E agora ainda no outro estúdio a gente consegue gravar em 3 faixas. Então, por exemplo, a Malu no último programa estava muito gripada e tossia no microfone. Agora, tossindo sem parar. Aí dava pra eu retirar só a Malu da faixa tossindo enquanto outra pessoa tá falando. Isso acontece com muita frequência. A Mari faz todo esse trabalho pra mim e tira tudo que é gordura entre um bloco e outro. Então eu recebo o programa já no formato. E a Mari é muito criativa também. Então ela que inventou a vinheta Cabeção, que a Malu A favorita do Fernando? Quando o Fernando cita alguma escola de Frankfurt, alguma coisa. Aí a Ali, aquilo é só uma farsa. É só pra encher a Malu. Imagina. Aí a Malu fala, cadê o cabeção? Aí a Mari inventou isso, ela sugere alguns áudios. Mas aí depois que vem dela, eu faço essa edição que ainda... Eu acho que a Mari deve levar umas 4, 5 horas limpando. Eu levo umas 3 horas depois. Eu faço uma limpeza mais editorial, digamos, sei lá, e coloco todos esses áudios que a gente... Se eles mencionam, tipo, o Rodrigo Maia falou isso, eu cato o áudio do Rodrigo Maia e já deixo posicionado para finalização, que acontece normalmente na quinta de manhã, com o João Jabassi, e a gente leva mais umas 2 horas finalizando. Você pulou uma etapa importantíssima, né? Que eu mando pra vocês editado. Isso daí a Malu pede pra você mudar mais 5 horas. Aí sou eu. Aí ela gasta dessas horas todas, meia hora minha. Eu vou no Uber editando. Aí a Malu ganha também, não é só no Kinder Ovo que ela ganha. Eu não peço pra não dar nada nunca. Eu peço pra Ao não dar vivo, tudo, eu e o Fernando ganhamos da Malu no Kinder Ovo. Depois da edição... Ela vai lá no estúdio pra gravar. Eu ouço, acordo cedo, levo o filho na escola e volto no celular, no carro, ouvindo tudo, quase arriscando minha própria vida, marcando lá no Notas, 38,65, falei errado, não sei o quê. E às vezes coisas idiotas. O nome de uma mulher que era Tânia Leme, que era secretária de alfabetização. Na hora eu falei Tânia Almeida, ninguém viu. Quando eu tô ouvindo, cara, a mulher não chama Tânia Almeida, ela chama Tânia Leme. Essas coisas eu tiro, fico muito píssica. E os áudios extras, quando acontece alguma coisa e vocês têm uma liberdade ali para incluir pequenos áudios, né, pelo WhatsApp? Como é que funciona isso? Pelo WhatsApp? Eu acho que o Fernando nunca gravou um áudio de WhatsApp, né, pro Foro. Eu não. Mas o Toledo e a Malu, às vezes, mandam para atualizar alguma coisa que aconteceu por causa desse intervalo, né? Mas precisa ser muito importante. Por exemplo, a prisão do Temer agora a gente ignorou.
Claro. A gente e o resto todo do Brasil, né? Segunda, né? prisão. É mais notícia. Mas teve debate no WhatsApp. A gente vai colocar onde exato. vale a pena. Teve, vamos pôr. Três. Vamos. Eu acho que aí tem que Não. ser um... Acho que deu preguiça, Isso tem que né? ser pensado caso a caso. Os jornalistas são ansiosos sempre. A gente sempre quer atualizar, porque acha que, enfim, o programa fica melhor. Mas tem a questão de você ter temperatura e ter forma também. Então, para o programa parar em pé, ele tem que estar bem editado. Então, a gente agora está tentando ser mais restritivo em relação a esses adendos, digamos Também pensar assim. que o programa é um programa mais de análise e comentário do que para trazer a notícia. As pessoas normalmente chegam já sabendo o que A gente parte aconteceu. do pressuposto que os ouvintes do foro já sabem aquilo sobre o que a gente está conversando, né? Acho que Mas funciona, dá uma a graça é um pouco aflição, funciona mas assim, dá a gente dá uma aflição, a gente passa recapitulada, isso. porque é o dever do jornalista tentar organizar um pouco o que aconteceu, para a gente poder palpitar em cima. Agora, se nessa prisão do Temer não teve áudio, na primeira teve não só áudio, mas um bloco extra que vocês voltaram para o estúdio para gravar. Parou tudo. Como é que foi aquela decisão ali? De, em vez de só fazer um adendo, vocês publicaram um novo podcast, entrou um novo podcast no feed, um novo episódio no feed. Eu lembro que eu estava finalizando o foro de manhã, aí acho que a Malu mandou. Não sei se foi Eu a Malu. mandei um talvez- termo fino. F. Temer foi Porque a preso. gente tinha um bloco falando das intrigas, né? Com... Eu dei aquele aviso básico. Enfim, a gente está fazendo graça aqui, mas é um ex-presidente da República. Foi surpreendente a prisão dele àquela altura. E foi polêmica também. A gente até foi criticado por ter feito poucas ressalvas à legalidade, digamos assim, do que, independentemente do que o Temer tenha cometido ou não, a prisão era uma prisão preventiva, né, ou temporária. Foi preventiva, foi revogada, depois agora foi... Ela era muito questionável, tanto Confirmado. que ele saiu da prisão logo depois, né? Depois foi confirmado. Vamos debater. Se vocês quiserem, fiquem à vontade aí. Não, tudo O bem. Temer não vale mais. Então, mas essa questão que você falou, de que vocês foram criticados e tal, como é que funciona isso na prática para vocês? Ali na hora do Correio Elegante, às vezes chega alguma crítica, o que isso influencia, por exemplo, às vezes na pauta do programa seguinte, de tentar voltar àquele assunto, ou ali na hora do programa, ou influenciar para vocês fazerem ali um meia-culpa, realmente aqui a gente precisava ter se aprofundado mais nesse tema, ou esse tema passou batido. Como é que vocês lidam com essas críticas que chegam? Cada vez mais a gente tem incorporado sugestões de pauta que chegam dos ouvintes. Por exemplo, agora estão nos criticando por estar falando pouco do Ricardo Salles, de quem a gente falou bastante no começo do governo. Então já vai ter uma discussão na segunda-feira se a gente vai fazer um bloco sobre isso ou não. Mas também tem essa questão do enfoque. Esse caso específico que o Fernando citou provocou, não vou dizer uma mudança de atitude nossa, mas teve uma reflexão. A gente voltou ao tema no programa seguinte da prisão do Temer para justamente discutir esse aspecto legal que a gente tinha deixado de lado no primeiro programa em cima do laço, né? Para dizer que como é importante as mídias sociais. Tem um aspecto que eu acho que é muito importante dizer, que é o seguinte: diferentemente do que acontece com o texto, a trollagem no podcast é muito menor. Porque dá trabalho, né? O cara precisa ouvir 1 hora para poder falar alguma coisa. Eu entendo também, porque é muito favorável o retorno que a gente tem. E eu vejo assim, a gente tem que ter, é ridículo falar essa palavra, mas é um pouco de humildade mesmo quando recebe as críticas, porque você está numa posição como essa, mesmo com a democratização da comunicação, a internet, etc., você tem um canhão na mão. Quem tem um veículo de comunicação, quem está no comando de um veículo de comunicação, você tem uma responsabilidade, um canhão. Se as pessoas estão reclamando, têm opinião divergente, o mínimo que você pode fazer é refletir sobre aquilo e tratar com respeito, desde que a pessoa não seja um enlouquecido, um Olavo de Carvalho. Mas, enfim, as pessoas normais que pensam diferente de você, elas te ajudam, e é assim que as coisas funcionam, conversar e divergir, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar incorporar mais. Jornalista é muito vaidoso, muito teimoso, e a gente vem de uma geração, trabalhamos os 3 na Folha de São Paulo nos anos 90, o jornal era muito poderoso, você tinha uma visibilidade enorme, não tinha essa coisa capilarizada e cheia de ruídos que tem hoje em dia, para o bem e para o mal. Então a gente tem que se acostumar um pouco. Eu gosto quando tem desaforo de Teresina. Eu queria que vocês lembrassem um momento que acho que foi bem marcante no foro, que foi o programa ao vivo, né, durante a eleição, os 2 turnos da eleição. E ali não tem edição, não tem nada, são, sei lá, foram 7 horas, né? Vocês chegaram a fazer ali uma maratona de 7 horas no ar. Como é que foi aquela experiência ali, que acho que deu super certo para quem ouviu, mas como foi o trabalho prévio de combinar como seria, né, para ter um mínimo de estrutura ali, e durante, enfim, as informações chegando, como é que foi aquele momento ali? A minha bexiga nunca mais se recuperou. Então, 7 horas
sem sair da cadeira. Mas foi o melhor a resposta de público que a gente teve até hoje. Foi a maior audiência de todos os episódios. Era uma audiência comparável a uma audiência de uma TV, sei lá, Cultura, Rede TV, esses lugares traços, assim, que também foi uma experiência muito bacana, porque a gente nunca tinha feito, né? Ao vivo. E, por razões óbvias, no ao vivo você não tem edição, você não tem a Paula para salvar a lavoura depois. Você tem que pensar mais no que você vai dizer e você depende muito da intervenção dos convidados. Então, teve um cuidado na preparação, na escolha dos convidados. No fim, deu tudo errado, porque toda a nossa programação encavalou, né? À medida que foram saindo os resultados, você tinha que combinar, dar os resultados da apuração com as pessoas que estavam no estúdio. A programação furou em muitos momentos, mas o resultado foi excepcional do ponto de vista de audiência. Foi muito legal. Eu acho que teve uma espontaneidade aí. A cobertura das televisões é um pouco engessada. Os comentaristas são sempre mais ou menos aqueles, não pode falar isso, não pode falar aquilo. A gente tem um grau de liberdade maior. Então, acho que isso era um pouco mambembe, por um lado, e a gente tinha uns brancos, tal, coisas rudimentares do ponto de vista técnico, mas você ganhava na temperatura e num debate um pouco mais franco, entendeu? Um pouco mais. Então, tinha um público que não queria ficar só na coisa engessada da televisão, que veio, porque a gente chamava pessoas que não poderiam encontrar em outro lugar. É porque a apuração na TV fica muito o cara falando do mapa, né? Não sei quem votou, não sei que jeito. E essa hora é um tédio para quem está assistindo na televisão, né? Aí, nessa hora, eles viam a gente. Eu sei de gente que fazia isso. Nessa hora, o cara desligava a televisão e ouvia a gente. Mas quando apareceu, eu lembro desse momento que me deu um desespero, que apareceu o Bolsonaro para falar na casa dele, na Barra, a gente olhava, né? A audiência fez... Eu falei, meu Deus, quem está ouvindo a gente? Mas bateu quanto? 300 mil? Nessa hora, eles foram no banheiro e eu fiquei... O negócio caiu, e aí, claro, aí a gente mesmo virou e começou a olhar, querer olhar para ver ele falando, mas a gente, acho que casou, né, a transmissão, foi frenético, né, mas foi muito legal. Ô Paulo, qual foi o seu papel ali naquele momento? Foi um papel mais de pré-produção, de saber organizar as coisas ali, como ia acontecer? Onde você estava ali naquele momento? A gente fez muita pré-produção para esses 2 ao vivo, né? Do primeiro e do segundo turno. Do segundo acho que foi mais curto, deve ter sido umas 4h30, 5 horas. Mas a gente fez muita pré-produção, levantando quais seriam os convidados, qual o perfil, tentando fazer o mais plural possível. E armando toda a técnica, porque a gente não gravou no estúdio, como a gente sempre grava. A gente transformou nossa sala de reunião no estúdio. Até a gente colou um adesivão do foro no fundo para chamar atenção e tal. E levou o equipamento, tudo isso. E aí eu fiquei na frente ali deles, do lado da camerinha que tava rolando. E ficava tanto vendo o que vinha de resposta dos ouvintes pelas redes sociais, que a Kellen tava filtrando pra gente. Kellen, que é a gerente de distribuição de produto digital. Ela tava na Piauí, agora tá na Novelo com a gente. Mas ela fazia isso lá olhando tudo. Fulano no Twitter tá perguntando tal coisa, tá pedindo pra vocês comentarem tal coisa. Quanto controlar o tempo também, como eu controlo no foro, no estúdio, passar coisas pra eles, assim, ficar passando bilhetinho pro Fernando, mandava WhatsApp pra Malu. Tem um problema que quem obviamente não faz programa ao vivo em dia de eleição não sabe, que é o Acre. O Acre é um grande problema. Por quê? As urnas fecham no resto do Brasil às 5 da tarde, mas só vão fechar no Acre às 7. E você tem 2 horas de encheção de linguiça, que você precisa falar alguma coisa que não é resultado, e aí o Ibope nos salva com as bocas de urna. Então eu fiquei pentelhando a Márcia, falando, você precisa fazer boca de urna. Mas o Ibope só pode divulgar quando fecha no ar. Nacional, mas você tem os estaduais que nos salvaram, que a gente ficou dando o resultado dos estados enquanto isso, e aí a gente programou no primeiro turno. Foi até o João que começou contando a história da matéria dele sobre a cidade exemplar, Três Corações, tinha saído na revista, até que chegasse a hora que a gente pudesse começar a dar os resultados nacionais e esquentar, né, o programa com o resultado. Daí foi aquela avalanche de boas surpresas, Witzel, etc. A gente ficou entusiasmado, né? E teve muita participação por telefone também. Então a gente... de pessoas, convidados. Então a gente ficava ali coordenando quem entrar por telefone. Legal. E vocês pensam em repetir o formato, não 7 horas ao vivo, mas eu digo assim, fazer edições especiais do foro com plateia. Vocês iam gostar, não? Uma plateiazinha assim, né, vendo? Ó... Sem pressão, mas enfim. É uma coisa que passa pela cabeça de vocês, fazer tipo eventos especiais do foro com plateia? A gente fez no festival, né? Foi a primeira experiência. E chegamos a quase fazer um com o Sesc, no final acabou não dando certo, problema de data. Mas eu acho que é uma coisa meio inevitável, né? O Mamilo já faz e acho que tem muita demanda. Por exemplo, o João e eu fomos para o UNB
3 semanas atrás, e a Mari também. E foi muito engraçado, porque era para falar sobre documentário, era para falar sobre a Piauí, só veio pergunta sobre podcast. Então... Quem queria saber de documentário? Não, teve 2 sobre documentário. Sobre o site da Piauí, nenhum. Porque eu acho que é uma demanda do público de ter contato e conhecer as pessoas ao vivo. Alguém estava me falando ali na fila do café, fala, puxa, eu fico ouvindo você falar agora ao vivo e parece que tem alguém dublando a sua voz, tal. Para diminuir esse efeito. Acho que esse evento aqui hoje teve muito isso, né? Da gente ver todas as carinhas que a gente está acostumado a só ouvir, né? Eu vou começar a colocar algumas perguntas na roda aqui, começando o nosso momento Correio Elegante. Eu vou primeiro colocar a pergunta da Giovana, pegando o gancho do que o Fernando falou sobre a audiência desse programa ao vivo. A Giovana, que é designer, ela pergunta sobre um tema que passou bastante pelas mesas anteriores aqui, que é sobre o público e a audiência. Ela pergunta qual a audiência do programa hoje e como foi essa curva de crescimento e se vocês pensam em veicular anúncios. Claro que o foro está debaixo do guarda-chuva da Piauí, né? Está vinculado a uma empresa, mas se isso também passa pela cabeça de vocês. Acho que eu não estou autorizada a falar de audiência, estou? Ou pelo menos o quanto aumentou durante esse período. Dobrou não do vejo ano muitos passado pra problemas. cá. É um pouco antipático não falar Cadê a de audiência. Karen que manda em mim? Todo mundo falou, gente? A gente Mente bateu aí, mente aí. Falou dobro. 60 milhão de 60 mil 60 por programa. mil por programa, a gente. Começamos com 2 mil, né? Há um ano. Isso, assim, continua crescendo, isso que é muito legal. E nesse ao vivo do primeiro turno, a gente chegou a 200 mil pessoas conectadas vendo. Simultâneo. Não, e tem um dado legal que nesse ano já ultrapassou a audiência de todo o ano passado. Nesses 3 primeiros... A gente tinha essa dúvida, né? Será que vai passar a eleição? As pessoas vão a se gente tinha interessar? medo que acabando a eleição perdesse o interesse, mas não, né? O Bolsonaro está ajudando pra caramba, né? Tem isso. A política não descansa. Né? Então, Está indo tão bem que a gente espera, quando o Carlos Bolsonaro conseguir derrubar o general Santos Cruz na SECOM, a gente espera ansiosamente que ele venha anunciar no foro, porque ele deve, né? para ampliar o público. A Caixa, o Banco do Brasil, a Petrobras. E de patrocínio que você tinha falado, a gente está tentando viabilizar isso, tá? Kinder Ovo não quis patrocinar. A gente Ainda há tempo. Tem outras ainda há marcas tempo. de chocolate. Eu já pensei quiser em momento trocar Copenhague, Kinder em momento Sonho de Valsa, momento sei lá o quê. Mas não, Bala Juquinha, momento Bala Juquinha, seria simpaticíssimo. Sonho de valsa foi o bombom que o ministro comeu, o Bolsonaro comeu? Qual foi esse bombom? A gente pode... Prestígio, adoro prestígio. Então, prestígio. Momento desprestígio. Aprenda matemática. Aprenda matemática, compre prestígio. Isso, aprenda sobre política. Aprenda sobre política. Um correio elegante que chegou aqui anônimo para a Paula. Paula, faz um erro de gravação do foro, nunca te pedi nada. Como assim faz? Como assim? Um episódio só com erro de gravação. Nunca te pedi nada. Só o que você corta na edição. Nossa Senhora. Vamos ver. Quanto que a pessoa está pagando? A gente Patrocínio governo Bolsonaro. E a Cris, que é do podcast Cinema na Varanda, pergunta se vocês já tinham o hábito de ouvir podcast antes do foro ou se foi uma novidade para vocês e o que vocês ouvem agora de podcast. Eu não tinha, já tinha ouvido um ou outro, mas não tinha o hábito. E hoje eu tenho o hábito. Eu vou baixando as coisas que eu tenho curiosidade, mas que eu ouço todo dia, Viseu, café da manhã, todo dia, acordo de manhã, vou tomar meu banho, ligo no áudio, fico lá tomando banho, ouvindo o café da manhã, ouço The Daily, Presidente da Semana, o Vivar, o The Daily do New York Times. Ouço Mamilos, alguns que me interessam. Ouço o Ivan, o Anticast. Também já ouvi o Humanos, o Evandro deu uma parada, que aquilo estava meio prejudicando. Eu estava ficando ouvindo aquilo, não parava de ouvir. Mas eu até gostaria de ouvir mais, mas eu não tenho... A hora que eu tenho para ouvir é de manhã, então eu ouço o Café da Manhã, que é diário, todo dia está lá e me ajuda muito. Mas eu ouço um monte. Tudo que me mandam, eu vou ouvindo, vou experimentando. Fernando. Eu ouço, é mais ou menos o que a Malu falou, ouço o Maria vai com as outras da Bahia. Maria, claro, lógico. Mas eu sou um ouvinte um pouco anárquico, assim, eu não tenho hábito, o Viseu da Folha eu ouço sempre, o Mamilos às vezes, mas eu sou um pouco anárquico com isso, não tinha muito hábito de podcast. O João, que falava isso, olha, nos Estados Unidos os caras estão fazendo isso, daí começa a passar pra gente algumas coisas, e ele falou, no Brasil a gente está engatinhando, tal, tem um espaço aí para ser preenchido. Então a gente foi um pouco nessa trilha. Eu escolho os podcasts em função da distância. Então, por exemplo, a minha distância da minha casa até a sede da Piauí dá para ouvir o The Daily, exatamente. Às vezes eu tenho que dar a volta no quarteirão, se eles estendem um pouquinho mais o programa.
Então, na ida é o The Daily, na volta, por incrível que pareça, é o café da manhã, quando já tá tudo velho, mas enfim, desculpa aí. Quando eu vou para São Paulo, minha mulher mora lá, eu vou fim de semana sim, fim de semana não, daí eu pego os programas mais longos, tipo Mamilos. Infelizmente não dá, porque 40 minutos. Né, eu vou a 40 minutos. Fica sempre tem que juntar a parte do táxi até chegar em casa. Então, mas às vezes dá certo a cronometrar. Eu acho que tem muito a ver com a questão do tempo. Eu tento ouvir alguns americanos para pirar, entendeu? Ou seja, ter ideias para copiar. E, Paula, você é uma ouvinte ávida de podcast. Eu sou meio viciada, acho que se eu começar a falar aqui... Mas, enfim, gosto muito desse American Life Radio Lab que a gente mencionou aqui, Invisibilia. Eu gosto muito de um que chama 99% Invisible, que é sobre design, mas no sentido super sobre amplo. Design aqui não é aquele negócio. Não é design no sentido amplo da palavra. Mas de brasileiro eu citei aqui já na primeira mesa, gosto muito do Presidente da Semana, sou super fã, estou ouvindo o Caso Evandro também, isso acho muito legal. E o Escafandro, o 37 Graus, todos esses são muito bacanas. Muito bem. Paula, me ajuda aqui, porque eu sou péssimo para ler letras e eu não consigo, às vezes, identificar o nome. O que está escrito aqui? Lucas Furtado Isaías? O Lucas pergunta, nesses 50 programas, qual momento foi o mais marcante, mais engraçado, mais surpreendente para vocês? O que vocês guardam? Claro, vários momentos aconteceram nesse sentido, mas tem algum que vocês guardam especialmente, não? Acho que o da facada foi o mais louco, assim, foi muito impressionante, porque a gente saiu da redação cansada, eu já tinha escrito 2 matérias para o site, vamos gravar? Vamos. Chegamos lá 11 horas da noite, né? Tipo isso, eu lembro que a gente encomendou pizza. Comemos lá aqui, né? Pizza. No caso, era aqui. Era aqui, Chegamos lá, chegamos aqui. A gente foi encomendando pizza. Eu fui no iFood, no táxi, assim, pra gente vir pra cá. E eu não tava cansada, eu só tava assim, pilhada. Adrenalina, vocês estavam quicando os três. E ainda tinha coisa, eu já tinha escrito 2 matérias, a gente tava quicando, tomando Coca-Cola ainda por cima. E eu tinha muita coisa para contar, eu tava louca para contar as coisas para as pessoas. Então a gente gravou e foi rápido, né? Não foi, eu não me lembro. Foi rápido, a gente Apaguei esse dia da minha Você apagou esse dia? A gente subiu umas 2 da manhã o foro, a gente deve ter... A gente gravou, mas acho que não demorou muito. Me lembro dessa sensação de quando acabar, falei assim, nossa, achei que ia doer mais. A gente deu muita sorte, né? Sorte tem quem trabalha, né? A Malu e a Consuelo conseguiram fontes dentro do hospital. Então, eu dei alguns dos melhores furos do dia, não por minha culpa, mas por culpa delas. E, então, a gente tinha muito o que falar, tinha muita história para contar que não era... opinião, era informação, relato, né? Era informação, né? Foi muito legal esse programa. Foi uma experiência... Podia ter dado muito errado, mas... Não, foi uma experiência bem interessante, assim, E o foro ao vivo, que foi ótimo, né? Eu lembro que nesse dia da facada foi o dia que eu mandei para você uma mensagem convidando você para gravar o meu podcast, verdade. 1 hora antes da facada. Vocês escolhiam um time perfeito. Exatamente. E teve o foro no Festival Piauí, que eu acho. Não sei se para eles foi, mas para mim foi muito marcante, porque foi a primeira vez que a gente viu os nossos ouvintes. A gente teve uma surpresa, né? Eu tomei um susto, assim, quando eu falei, oi, gente, todo mundo, oi! Eu falei, nossa, o que é isso? Eu lembro que eu fiz os cartõezinhos e eu coloquei, assim, uma pergunta. Vocês ouvem? Quem aqui ouve o foro? O Fernando falou, eu não vou falar isso se ninguém levantar a mão. Muito, né? A primeira pessoa que me pediu... Ninguém vai levantar a mão, a gente vai ficar olhando. Seu pai tá aqui, a Flora tá aqui, eles vão levantar a mão. A primeira pessoa que me pediu uma selfie, eu falei, o quê? Eu vou tirar você comigo, você existe. Eu tava assim, não entendi nada. Foi que eu fiquei sabendo que eu tinha. Eu falei, não, mas peraí, pega meu celular, tira também. E eu mandei pro meu marido, aqui, ó, tem gente tirando selfie comigo. Completamente. Mas isso rola muito com vocês, assim, de o pessoal na rua parar e reconhecer? Na rua? Não, na rua não. Sei lá, você tá... Fernando aconteceu outro dia indo pro estúdio, não aconteceu? Tava indo para o estúdio, o cara falou, vai gravar o foro agora, né? Tal. Eu falei... Boa, né? Era um amigo do Carlos. Não, isso não foi nem a avó. Aconteceu uma vez num voo também, no saguão do aeroporto, que a pessoa tinha ouvido eu falar com outra pessoa. Era um cara chamado Alceu, né? Que veio falar com você. Alceu Valença. Alceu Valença. Não era... Como é que foi a história do Alceu Valença, Fernando? Conta aí. Foi um improviso. Foi... Improviso total. Tirei do improviso total. Porque... Explica o que foi, como é que foi. Eu nem lembro qual era a circunstância, o contexto, para usar a palavra dos anos 70, mas a gente estava falando de crise, etc. Daí eu falei, como dizia o Alceu Valença, tá pior, vai piorar.
Daí eu lembrei que a música chamava Fé na Perua. É uma música dos anos 80, né? Das mais conhecidas dele. Ele fala, o povo tá comendo vidro. E daí pegou, a gente pôs no estúdio. Depois eu já sabia, na verdade, mas não lembrava. O Alceu Valença tinha ido tocar na escola da filha da Malu. E daí ficou, a gente incorporou Ela é fã dele, ali, muito fã. E outro dia eu encontrei o Alceu Valença na ponte aérea. Foi simpático. E fez uma foto, fez um registro. Eu fiz. Nosso verdadeiro fã, né? Verdadeiro fã para muitos. Bem legal. Mais algum momento marcante? Alguém ia falar mais alguma Tem coisa? Essa coisa dos improvisos que funcionam assim. A gente não tem ali, realmente foi os piores improvisos da Paulinha Corta. Então a gente Nossa só Senhora. fica... Melhor, né? Abafa isso. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Vieira Marques, que é estudante de engenharia. Ele fala sobre um tema que a gente abordou aqui rapidamente no início, que é essa história do buraco entre quarta e quinta, né? Ele fala, dado o contexto político tão caótico de acontecimentos, com essa necessidade das regravações, pegando o gancho aí, já abordaram dessa regularidade, como vocês chegam na gravação da quarta e lançamento na quinta, se vocês já pensaram em, sei lá, levar o programa para outro dia, levar mais para o fim de semana? Isso chegou a passar pela cabeça de vocês, não? Acho que não tem muito para onde correr também, né? Já foi muito discutido e não tem muita solução, porque se a gente deixa para gravar na quinta-feira, que seria um dia onde mais coisas teriam acontecido, o programa não iria ao ar na quinta, iria ao ar na sexta. Bolsonaro ia levar facada na sexta, se a gente levasse o programa para quinta. Exatamente. Murphy existe, então... E eu acho que é muito importante manter a periodicidade e manter o horário. A gente respeita as 5 horas de quinta-feira religiosamente, e aí, como já foi demonstrado pela pesquisa do Ibope aqui mais cedo, a gente dizia antigamente, né? Nós, velhos homens da imprensa, dizemos que o jornal é hábito, podcast é hábito também. Então... tem que estar religiosamente naquele horário. Seja do jeito que for, não deu para cobrir a última facada, vamos fazer um podcast extraordinário, mas naquele dia, naquela hora vai sair. E uma coisa sobre as sessões que acho que a gente pulou aqui é a novíssima sessão do Foro de Teresina, que é a sessão do Luigi. Queria que vocês explicassem o que é a sessão. Já acabaram com o nome do negócio. Sessão do Luigi. Alexandre Frota, mais conhecido como Alexandre Frota. Gente, foi muita sacanagem. O cara no Twitter escreveu que toda vez que ele ouve... Toda vez, no Luigi falou acho que 2 vezes, mas ele escreveu toda vez que eu ouço a voz do Luigi, me parece que é a voz do Alexandre Frota. Não é sacanagem com o Luigi, porque a voz dele é bem melhor. O Luigi tem a voz mais bonita da redação. Então o Luigi é o nosso Alexandre Frota, né? Nosso repórter é essa. Mas a ideia está sempre aberta assim, para sessões novas que possam dar uma dinâmica ali diferente para o programa e o quanto vocês são apegados ao formato do tipo, não vamos mexer nisso porque está dando super certo e como é a decisão de, por exemplo, enfiar ali uma sessão nova que pode ser divertida. Acho que a gente é super apegado ao formato, mas essa foi uma ideia boa mesmo. Não dá para você ir fazendo puxadinho demais, porque senão você descaracteriza, mas alguma coisa, inovar um pouco ali. Assim. E acho importante fazer essa interação entre a revista, para caracterizar como um podcast da revista Piauí. Então, essa sessão nova que chama-se O Número da Semana, que é narrada pelo Luiz de Maza, ela pega um trechinho de uma sessão do site da Piauí, que é o Igualdades, que é uma sessão de infografia, uma coisa completamente visual, e que a gente está tentando adaptar para o áudio, em geral, com algum humor, quando os números permitem. Muito bem, eu vou ler mais uma mensagem aqui do Nicolau Maldonado. Essa é bem Correio Elegante. Inclusive, ele escreveu aqui, Correio Elegante. Ele que é estudante de Direito, assinante da revista, do Foro, adora o Foro, e ele diz o seguinte, eu vou ler exatamente... Essa é a coisa mais importante, assinante da revista. Isso é bem importante. Parabéns. Muito bem. Vou ler exatamente como ele escreveu. Assíduo ouvinte desde o primeiro episódio, atravessando semanas de ansiedade até a data de hoje, munido da qualidade de devoto do javaporquismo, com as credenciais de ter piramidado, que foi uma expressão já usada aqui mais cedo, piramidado o Foro exponencialmente, exponho finalmente a minha egoísta missão, uma súplica presencial para que mandem um abraço aos ouvintes Henrique e Gregory. É isso que ele quer. Abraço, Henrique! Um abraço, Henrique! Um abraço, Gregory! Abraço, Henrique! Salve, abraço, né? Um Gregory. salve. Aê! Bom, a gente está chegando já na reta final aqui, faltam 2 minutinhos para a gente encerrar, então eu queria que vocês encerrassem dizendo, agora o Foro fazendo 1 ano, primeiro se vai ter bolo, se vai ter alguma coisa especial no episódio da semana que vem. E se hoje vocês estão mais otimistas com o próximo ano, já que no primeiro ano vocês estavam na dúvida se ia dar certo, se não ia dar, parece muito claro que deu muito certo. Como é que vocês estão olhando para frente agora no próximo ano do Foro? E parabéns pelo ano. Não, olha, no começo era difícil gravar,
e hoje eu vou pro estúdio com alegria. Eu vou com vontade, é muito gostoso fazer o programa. Que meiga, né? Palmas. É legal mesmo. Ficou uma coisa gostosa de fazer. Então, com o programa eu tô otimista, com o país, obviamente, não tô otimista. Não tô mesmo. Acho que, enfim, vai demorar muito tempo pra gente sair desse buraco que a gente se meteu. Mas pro programa e pro próximo foro, a surpresa vai ser que eu vou ganhar o Kinder Ovo. Nossa, combinou isso. Toma lá da cá, gente. Velha política, isso. Também, super otimista. E era realmente um sofrimento no começo. Ainda é, mas quem me conhece sabe que eu sofro. Sou uma pessoa que sofre. Mas também me divirto. Então, eu estou super otimista. Sei lá, eu estou muito curiosa. Eu sou sempre curiosa. Não estou muito otimista com o país, mas estou mais curiosa do que pessimista, acho. É isso. Esperamos que vocês continuem ouvindo a gente por mais um ano. Sim. Bom, eu queria agradecer ao Bolsonaro, porque eu tenho certeza que ele vai nos proporcionar muitas pautas para o próximo ano. Torço para que ele continue governando tão bem quanto está. É uma garantia de que não vai faltar assunto nem audiência. A novidade vai ser que o Teresino vai começar a participar das gravações. Tô super aliviado de não ter que levar esse negócio enorme para casa de novo. Quem mandou, né? A gente ainda não sabe quais são as opiniões políticas do Teresino, ele pode nos surpreender negativamente, né? Agora, quanto ao foro, a minha expectativa é que a gente consiga um patrocinador, né? Bradesco, para não falar outros bancos, mas enfim. Mas o Kinder Ovo já nos deixou para trás. A gente deu uma dica para a Coca-Cola, a gente deixou na janela do lado do Fernando, quando gravava o vídeo. Não é porque eu sou viciado em Coca-Cola, não tem nada... Não, imagina, ele só toma 5 por dia. E a gente deixou ali do lado dele, gravando o Foro Privilegiado, que é o vídeo que vai na véspera no YouTube. Casualmente ficou ali a Coca-Cola por 3 programas, mas a Coca-Cola também não quis nos patrocinar, então... Ambev. Fazer o Fernando virar para Pepsi agora, né? Vamos ver se a gente consegue. Chá, não tem negócio do chá no Rio aqui, o mate. O mate é Biscoito Globo, e Biscoito Globo não dá. Não dá, ia dar certo. Por quê? Biscoito Globo é ótimo. Se quiser patrocinar... O nome Biscoito Globo da Piauí, né? Tá certo, dá confusão. Ai, meu Deus. Não, mas eu tô super otimista, adoro fazer o foro, sou super feliz fazendo. E a gente, enfim, os podcasts da Piauí, Rádio Piauí deram um filhote, o spin-off, que é a Novelo, que a gente tá começando agora. E a gente tá com vários projetos novos, inclusive de podcasts narrativos também, como a gente tava falando no primeiro bloco. Tô super otimista, acho que a gente tá decolando com podcasts brasileiros. Para quem ouve, acho que só boas notícias, né? Tomara, né? Acho que nada melhor que essa frase pra gente encerrar aqui a mesa e o evento de hoje. Acho que tá todo mundo muito otimista. Então, obrigado, Paula, Toledo, Malu, Fernando. Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Tá aí, essa foi a mesa Foro do Foro, deu para você saber mais sobre os bastidores do Foro de Teresina, lembrando que todas as mesas desse evento estão disponíveis na íntegra no YouTube da revista Piauí, procura lá que vale muito a pena. E semana que vem, a partir de segunda-feira, tem a série de episódios aqui no Vida sobre podcasts de jornalismo, com Mamilos, Vozes, Café da Manhã, 37 Graus, Maria Vai com as Outras, Projeto Humano, você vai curtir, eu te garanto. Valeu, um beijo, um abraço e até mais.